Hoje, dia 4 de junho de 2023, estamos apresentando a 141ª reunião de estudos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, do Conceito Rosa Cruz de Cosmos de Max Rendel, o capítulo 2, os 4 reinos, a parte 3. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o meu amor por ti, ó Deus, para que eu possa servir-te melhor a cada dia que passe. Faz como que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à sua presença. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. Vamos iniciar a leitura. O corpo de desejos está radicado no fígado, assim como o corpo vital está no baço. Em todos os seres de sangue quente que possuem sensações, paixões e emoções, os quais se expressam no mundo com desejos, são os mais altamente desenvolvidos e os que realmente vivem em toda a extensão do termo, não vegetam meramente. Em tais criaturas, as correntes do corpo de desejos fluem do fígado para o exterior. A matéria de desejos flui continuamente em correntes que circulam ao longo de linhas curvas por todos os pontos da periferia do ovoide e retornam ao fígado através de certo número de vórtices. Assim como uma água em ebulição flui continuamente para fora da fonte de calor, a ela retornando uma vez completado o ciclo. As plantas são carentes desse princípio impossível e energético. Daí elas não podem manifestar vida em movimento, conforme os organismos mais altamente desenvolvidos, onde há vitalidade e movimento, mas não sangue vermelho. Não existe corpo de desejo separado. O ser encontra-se num estado de transição da planta para o animal e, portanto, move-se totalmente sob o impulso do espírito de grupo. Nos animais de sangue frio, que têm fígado e sangue vermelho, existe um corpo de desejo separado. E o espírito grupo dirige as correntes para dentro, porque nesse caso, o espírito separado do peixe ou do réptil individual, por exemplo, está completamente fora do veículo denso. Quando o organismo evolui ao ponto de o espírito separado poder começar a entrar em seus veículos, então o espírito individual começa a dirigir as correntes para fora. É o princípio da existência passional e do sangue quente. O sangue vermelho e quente, no fígado do organismo suficientemente evoluído para ter um espírito interno, o qual energiza as correntes de matéria de desejo que exteriorizam, é que leva o ser humano e o animal a manifestar desejos e paixões. Nos animais, o espírito não está completamente dentro dos seus veículos. Isto só ocorrerá quando os pontos do corpo vital e do corpo denso se corresponderem, como se explica no capítulo 12. Por essa razão, o animal não é um ser vivente, isto é, não vive tão completamente como o ser humano, nem é capaz de ter desejos e emoções tão sutis como as do ser humano, porque não tem plena consciência. Os mamíferos atuais se encontram em plano superior ao do ser humano, enquanto passou pela fase animal e sua evolução. Isto devido a terem sangue vermelho quente e que aqueles não possuía. Essa diferença de condição deve-se a caminho em grau de evolução. Isso explica ainda por que o ser humano é agora um tipo de humanidade superior à que
a que formaram os anjos atuais quando se encontraram no estágio chamado humano. Os mamíferos de hoje, que alcançaram o sangue vermelho e quente, que são capazes de, até certo ponto, experimentar desejos e emoções, serão, no período de Júpiter, um tipo de humanidade melhor e mais pura do que essa que atualmente somos. Todavia, alguns da nossa humanidade atual, mesmo no período de Júpiter, serão abertamente malvados. Não poderão, como agora, ocultar suas paixões, mas serão desavergonhados em relação ao mal que eles estarão fazendo. À luz dessa exposição sobre as relações entre o fígado e a vida do organismo, é digno de nota o fato de que em várias línguas europeias, inglês, alemão, escandinavo, a palavra fígado, liver, significa tanto este órgão do corpo quanto aquele que vive. Dirigindo a nossa atenção à relação dos 4 reinos com o mundo do pensamento, notamos que os minerais, os vegetais e os animais carecem de um veículo que os correlacione com esse mundo. Todavia, sabemos que alguns animais pensam. Contudo, são os animais domésticos mais avançados e permaneceram gerações inteiras em estreito contato com o ser humano, despertando por isso mesmo faculdades que outros animais desprovidos dessa vantagem não possuem. Isto se baseia no mesmo princípio que faz com que um fio altamente carregado de eletricidade induza uma corrente mais fraca em outro que lhe esteja próximo. Assim como um ser humano de forte imoralidade pode despertar uma tendência parecida em outro de natureza mais débil, ou, assim como esse, pode ser dominado pela influência negativa de caracteres malignos. Tudo quanto fazemos, dizemos ou somos, reflete-se em torno de nós. Eis a razão por que pensam os mais avançados animais domésticos. Por serem os mais elevados de sua espécie, estão quase no ponto da individualização, e as vibrações da mente do ser humano têm induzido neles uma atividade similar, de ordem inferior. Salvo essa exceção, o reino animal não adquiriu ainda a faculdade de pensar. Não estão ainda individualizados. Isto é o que constitui grande e importante diferença entre o ser humano e os demais reinos. O ser humano é um indivíduo. Os animais, os vegetais e os minerais dividem-se em espécies. Não estão individualizados no mesmo sentido em que se encontra o ser humano. Certo é que dividimos a humanidade em raças, tribos e nações, e que notamos a diferença entre os caucasianos, os negros, os indianos, etc. Contudo, a questão não é essa. Se quisermos estudar as características do leão, do elefante ou de qualquer outra espécie de animais inferiores, é necessário apenas tomar qualquer exemplar da espécie. Conhecidas as características de um animal, conheceremos as características da espécie a que pertence. Todos os membros da mesma tribo animal são semelhantes. Isso é um fato. Um leão, o seu pai, o seu filho, todos se assemelham. Não há diferença alguma na maneira como poderão agir sobre as mesmas circunstâncias. Todos têm as mesmas preferências e aversões. Um é igual ao outro. No entanto, isto não acontece com os seres humanos. Se quisermos conhecer as características dos negros, não basta examinar um só indivíduo.
Seria necessário examinar cada um individualmente e, ainda assim, não chegaríamos a conhecer realmente aos negros como um todo. Isso simplesmente porque o que é uma característica do indivíduo não pode aplicar-se à raça coletivamente. Se quisermos conhecer o caráter de Abraham Lincoln, de nada nos servirá estudar o caráter de seu pai, de seu avô ou de seu filho, porque eles difeririam completamente entre si. Cada um tinha suas próprias peculiaridades totalmente distintas das idiosincrasias de Abraham Lincoln. Por outro lado, podemos descrever os minerais, os vegetais e os animais, se prestarmos atenção às características de cada espécie, enquanto nos seres humanos há tantas espécies quanto são os indivíduos. Cada indivíduo, cada pessoa é uma espécie, é uma lei em si mesmo, inteiramente separado e distinto de qualquer outro indivíduo, tão diferente de seus concidadãos como diferentes são duas espécies distintas do reino inferior. Podemos escrever a biografia de um ser humano, mas não a de um animal, porque não a poderia ter. Isso resulta de existir em cada ser humano um espírito individual, interno, que dita os pensamentos e ações de cada ser humano individual, enquanto existe apenas um espírito-grupo, comum a todos os diferentes animais ou plantas da mesma espécie. O espírito-grupo atua sobre todos eles agindo de fora. Ambos, o tigre que perambula nas florestas da Índia e o tigre encerrado na jaula de um parque zoológico, são expressões do mesmo espírito-grupo. A ambos influencia, de maneira idêntica, o mundo do desejo, um dos mundos internos, onde a distância quase não existe. Os espíritos-grupo dos três reinos inferiores estão diferentemente situados nos mundos superiores, como veremos quando investigarmos a consciência dos diversos reinos. Contudo, para compreender convenientemente as posições desses espíritos-grupo nos mundos internos, é necessário recordar-se e compreender-se claramente o que foi dito sobre todas as formas do mundo visível. São cristalizações de modelos e ideias dos mundos internos, conforme os exemplos do arquiteto e do inventor de máquinas. Assim como os sucos do corpo brando e viscoso do caracol se cristalizam na crosta dura que carrega sobre as costas, também os espíritos nos mundos superiores cristalizam semelhantemente fora de si mesmos, como os corpos materiais densos dos diferentes reinos. Assim, os chamados corpos superiores, tão refinados e sutis que chegam a ser invisíveis, não são, de maneira alguma, emanações do corpo denso. Os veículos densos de todos os reinos correspondem à concha do caracol, que é a cristalização dos seus sulcos. O caracol representa o espírito, e seus sulcos, em via de cristalização, representam a mente, o corpo de desejos e o corpo vital. Esses diversos veículos foram emanados pelo espírito de si mesmo, com o propósito de adquirir experiência através deles. É o espírito que move o corpo denso à vontade, como o caracol move a sua concha, e não o corpo que governa os movimentos do espírito. Quanto mais estreitamente pode o espírito pôr-se em contato com seu veículo, mais pode dominá-lo e expressar-se por seu intermédio, e vice-versa. Essa é a chave dos diferentes estados de consciência nos diferentes reinos. Bem, então vamos começar a estudar os nossos termos Rosa Cruzes de hoje. Quem está no início vai perceber que o conceito tem um sistema pedagógico brilhante, pequenos degraus que vão subindo lentamente, se amarrando uns aos outros,
mas os termos são muito importantes porque eles são muito específicos na nossa escola e, de repente, se não se absorver bem um deles, dificulta a nossa compreensão geral, né? Então, hoje, nós elegemos 10 termos para conhecermos um pouco melhor. Só para nos identificarmos um pouquinho mais no andamento deles, podemos dizer que os 3 primeiros termos se referem especificamente, de uma certa maneira também, quanto ao trabalho do corpo de desejos e do corpo vital, a atividade deles em relação ao corpo denso. Já os outros 3 falam daquele líquido maravilhoso, muito especial, que é o sangue, descrevendo desde a origem, por que ele aconteceu, a função dele. E os últimos itens especificam muito bem algumas, aqui sim, muita dificuldade em separar um termo do outro em relação, especialmente aos 4 reinos. Bem, como sempre, aqui está uma revisão, falando primeiro da nossa onda de vida, a onda de vida humana, que dispõe de 4 veículos. O corpo denso, que recebemos a partir do germe do período de Saturno, o corpo vital, que recebemos a partir do germe, do recebimento do seu germe no período solar, o corpo de desejos, que recebemos a partir do germe do período lunar, e a mente, que recebemos a partir do seu germe, de um germe do período terrestre. Aqui ao lado é bom, porque na última reunião apareceu uma pergunta com dúvida quanto a isso. Vamos ver se fica mais claro agora. Porque aqui nós temos uma coluna em que estão os mundos e a outra coluna em que estão os veículos. Importante lembrar também agora que não é possível você funcionar em qualquer desses mundos se você não tiver um veículo do material destes mundos. Então, a gente vai recebendo esses veículos sempre do mais denso até o mais sutil. Então, vejamos aqui. O primeiro é o nosso corpo denso, que funciona na região química do mundo físico. A seguir vem o corpo vital. Ele funciona no mesmo mundo físico, mas na região etérica. Depois disso, nós recebemos, no período já lunar, nosso corpo de desejos. Aí nós já passamos a funcionar no mundo do desejo. E a mente nós recebemos agora, no nosso período terrestre, e, através da mente, nós estamos começando a acessar o mundo do pensamento. A onda de vida animal não dispõe de 4 veículos. Ela dispõe apenas de 3 veículos. E aqui ficou bastante claro. Nós começamos o nosso processo evolutivo no primeiro período, no período de Saturno, só a nossa onda de vida humana. A onda de vida animal, ela começa a sua evolução só no período solar. Nós já estávamos no período solar. Para nós seria o segundo período, para eles é o primeiro. Aí ele recebe, então, o corpo denso, como nós recebemos no período de Saturno. Depois, no período lunar, a onda de vida animal recebe o germe do corpo vital. E, a partir do nosso período terrestre, a onda de vida animal já recebe o corpo de desejos. Vejamos aqui, por que nós temos 4 veículos e os animais só dispõem de 3? Simplesmente porque nós começamos a mergulhar na matéria já durante os 4 períodos, desde o período de Saturno até o período terrestre. A onda de vida animal funciona da mesma maneira, só que ela começou a funcionar apenas do período solar para frente. Portanto, ela só tem 3 corpos. Os que atendem o mundo físico é o corpo denso e o corpo vital, e o corpo de desejos. Os nossos animais ainda não têm a mente.
Vão ter? Sim, vão ter, no próximo período de Júpiter. Aqui vemos a onda de vida vegetal, que só começa o seu desenvolvimento nesse maravilhoso projeto divino no período lunar. Aí ela recebe, então, da mesma maneira, o corpo denso, que vai funcionar na região química do mundo físico. E aqui no nosso período terrestre, ela recebe o corpo vital, que tem a ver com a região etérica do mundo físico. E, finalmente, a onda de vida mineral. Eles chegaram agora, no nosso período terrestre. Então, eles só receberam germe do corpo denso. Portanto, eles só vão funcionar na região química do mundo físico. Então, agora nós vamos começar a falar sobre os nossos termos. Fígado, em inglês chamando liver, que além do órgão significa aquele que vive, o vivente. É na posição referencial do fígado que está radicado o corpo de desejos, que possibilita aos seres de sangue quente sensações e emoções que se expressam no mundo dos desejos. Esses são os seres mais desenvolvidos e que vivem plenamente. As correntes do corpo de desejos fluem da posição referencial para o exterior, fluindo continuamente para toda a periferia do ovoide e retornando posteriormente à posição referencial do fígado. Esse circuito é feito através de vórtices. Então, veja bem, nós estamos falando que o fígado é a posição referencial, onde começa esse trabalho do mundo do desejo. Magda, só uma pergunta, né? Na realidade, a gente está falando de ovoide. O ovoide é o formato que tem o corpo de desejo. Isso. Bom, agora nós vamos falar do baço, aquele que especializa a energia solar. Estamos falando da contraparte etérica do baço, que absorve a força vital do Sol, que se espalha através de nervos e músculos, percorrendo todo o corpo denso. A força vital leva a mensagem do ego através de nervos e músculos. Quando a mensagem é interrompida, o corpo vital adoece e o corpo denso fica inerte. O corpo vital, ele sempre tem muita abundância de força vital, quando saudável, bem. Ele tem força o suficiente para atravessar o corpo denso e atravessar em linhas retas como se fosse um raio em todas as direções periféricas, raios que como se partisse do centro de um círculo, desta região do baço. Essas linhas se projetam, na verdade, e repelem para além do nosso corpo, micróbios e germes são inimigos do nosso corpo denso. Agora, quando a gente adoece, como foi dito também, não é só o corpo denso que está doente. Então, quando se adoece, o teu corpo vital também adoeceu. E daí, essas linhas que se projetariam para fora se curvam e decaem. Realmente, na medida que a gente vai se recuperando, ele também vai se recuperando para voltar a funcionar dessa maneira muito especial. O que são os vórtices? São centros de percepção quando se tornam ativos no corpo de desejo. Veja bem, só quando eles se tornam ativos. Eles são assim, eles têm um potencial a ser desenvolvido. Quando não, eles não têm essa atividade tão grande. A forma do corpo de desejo, como nós já dissemos, na verdade é ovoide. E possui esses centros de percepção, os vórtices, que entrando em atividade, realmente esses pontos parecem vórtices em relação ao corpo denso, que nele eles estão na posição sempre igual. Veja, o material de desejo, no corpo de desejo, ele é dinâmico, às vezes está em cima, às vezes está embaixo. Agora, os vórtices em relação ao corpo denso estão sempre nessas mesmas posições. A maioria deles encontra-se ao redor da cabeça. Na maioria das pessoas, esses vórtices não têm qualquer capacidade de percepção. Eles só funcionam quando são despertados.
Existem os clarividentes. Clarividente é uma pessoa que, de alguma maneira, consegue enxergar e perceber os mundos internos. Existem clarividentes de dois tipos, os voluntários e os involuntários. Os involuntários são esses cujos vórtices giram da direita para a esquerda. Dos médiuns, eles são clarividentes involuntários. Eles vêm, não quando eles desejam, também não querem, quando não querem mais ver, continuam vendo, e não veem aquilo que realmente desejariam ver, por exemplo, uma pesquisa. Agora, existem os clarividentes voluntários, devidamente treinados, como acontece aqui na Escola Rosa Cruz. Qualquer estudante que comece, se empenhe, se aplique, estude, tenta seguir a vida de acordo com as diretrizes da escola, deverá com certeza chegar num momento em que ele terá a condição desse treinamento. Então, ele vai se transformar no clarividente voluntário. O clarividente voluntário, ele vai ver quando ele deseja, durante o tempo que ele deseja, e ele vai realmente procurar o que quer ver, porque esse é um caminho maravilhoso para a pesquisa nos mundos internos. Agora vamos falar do sangue. É importante lembrar que a possibilidade de termos um sangue vermelho surge no final da época hiperbórea. A Terra foi arrojada do Sol e passou a girar em torno dele. Marte, que já havia sido arrojado, polarizava então o ferro ao compenetrar o corpo solar. Mas, em função da Terra ter sido posteriormente arrojada, houve uma modificação das órbitas planetárias e isso reduziu o poder dinâmico de Marte. O ferro é a base da existência separada. Sem o ferro não há sangue vermelho para produzir o calor, permitindo assim ao ego governar o corpo. Com o desenvolvimento, então, do sangue vermelho até a última parte da época lemúrica, o corpo tornou-se ereto e o ego penetrou nele e o controlou de dentro. É bom lembrar que para se possuir um corpo de desejo, deverá haver um fígado e sangue vermelho e quente. Sangue frio. Existem animais que têm fígado e sangue vermelho, porém esse sangue vermelho é frio. Aqui está o exemplo de peixes e répteis. Neste caso, o corpo de desejo está totalmente fora do corpo denso do animal, como o texto explica. É o espírito grupo que dirige as correntes do corpo de desejos de fora para dentro. Quando nós dirigimos, por exemplo, seres humanos, que temos o nosso espírito nos conduzindo nos nossos veículos, a coisa acontece através do nosso corpo de desejo, ele é conduzido para fora. Esses animaizinhos ainda não têm a condição de evolução suficiente para ter com eles o corpo de desejos. O corpo deles está fora deles, fora do corpo deles. E são os espíritos grupos que orientam, que mandam, que enviam o material de desejo para dentro do corpinho deles. Sangue vermelho e quente. Quando um animal com sangue frio evolui o suficiente para ter um espírito interno, o qual energiza correntes de matéria de desejos, este começa a dirigir as correntes para fora. Este é o princípio da existência passional e do sangue quente. E também é bom observar que nos animais, o espírito ainda não está totalmente dentro desse veículo deles. Os pontos do corpo vital e do corpo de desejos ainda deverão ser correspondentes para que isso aconteça. É importante a gente ressaltar que, independente de ser um animal mais evoluído ou um que está numa cadeia mediana ou aquele menos desenvolvido, todos têm corpo de desejos. Sim. Se tem corpo de desejos, tem emoção, sentimento, sim, desejos. Sim. Independente de qual o for. E tudo que tem sentimento, desejo, emoção, tem internamente esses adjetivos que abalam enormemente o seu desenvolvimento.
Bom, agora vamos falar de uma coisa que muito especial. Assim como um fio altamente carregado de eletricidade induz uma corrente mais próxima e mais fraca, que chamamos de campo magnético, assim animais domésticos, vivendo ao longo tempo como os homens, são induzidos a uma atividade mental de ordem inferior, tornando-se assim os mais elevados entre todos os animais, portanto, quase no ponto de individualização. Então, quem fala do seu bichinho também não está errado. Ele consegue ter uma atividade mental, embora inferior, que emana da parte mental do seu dono, das pessoas que convivem com ele. Espécie. Vejamos então, animais, vegetais e minerais dividem-se em espécies. Tomemos um exemplar de qualquer espécie e conheceremos as características delas, as semelhanças, as preferências e aversões comuns. Sabemos, através de apenas um exemplar, como em determinadas circunstâncias agiriam todas elas. O exemplo que foi dado no texto me parece perfeito. Um tigre, se ele estiver livre lá na mata, ou se ele estiver num zoológico, essas características vão prevalecer do mesmo jeito. Elas são produzidas pelo espírito grupo, específico dessa espécie. Cada espécie tem um determinado espírito grupo. Não se pode dizer que um cachorrinho é um indivíduo. Ainda que nos dividamos em raças, povos, tribos e nações, sejam caucasianos, negros, orientais, não podemos ser conhecidos, identificados a partir de apenas um desses segmentos. Cada indivíduo é uma lei em si mesmo. Por quê? Voltamos ao que a gente falou até agora. Porque existe em cada ser humano, que já é um indivíduo no caso, um espírito individual e interno que lhe dita seus pensamentos, ações individualmente. É o nosso espírito de cada um individual que responde por aquela lei que é uma lei em si mesmo. Agora, o termo que a gente usou bastante, que quando a gente fala em espírito grupo, a gente está falando de arcanjos. São eles que têm essa linda missão de auxiliar. Dos animais, né? Os animais. Prerrogativa. É. Os espíritos grupo dirigem as ações dos animais em harmonia com as leis cósmicas, até que os espíritos virginais a seu cargo, que são eles também, todos somos espíritos virginais, tenham adquirido consciência própria e se tornarem humanos. Falando um pouquinho do espírito de raça, que também é função dos arcanjos. Nos auxiliaram muito no passado, desde os tempos bíblicos, né, com Jeová. E o que lembra aqui é que alguns povos ainda são auxiliados por ele. Lembrando sempre, são nossos irmãos e nossas irmãs que necessitam ainda desse tipo de condições para se desenvolver nesse esquema de evolução. Existem, e mesmo entre nós, reminiscências das atividades do espírito de raça, quando chamamos de espírito de tribo, de comunidade, espírito de família, ainda que isso vá acontecendo de forma cada vez decrescente, né? Mas esse conceito de é a minha família, o meu país, né? É alguma coisa que ainda está dentro da atividade de Jeová, porque o grande objetivo é que a família, a nossa família, seja a grande família humana, vivendo em fraternidade, e num outro conceito, num outro modo, sem divisões alguma. Eu ainda penso que é muito abstrato pensar nesse corpo do desejo, corpo vital. E aí a minha pergunta, né, para poder ver se vai sanando essas abstrações da minha cabeça, é assim, tudo funciona no mesmo momento, digamos. Você falou que o corpo de desejo está ligado ali ao baço, né? E aí eu vi aquela imagem do vórtex, né?
tem uns pontinhos nele, também tenho dúvida disso, essa imagem aqui, olha, Sim. eu vejo assim uns pontinhos. Esses pontinhos são B e a pergunta, né, principal, se tudo ocorre no mesmo momento, né? A gente tem o corpo vital, a gente tem o corpo denso, tem o corpo do desejo, e todas as coisas se relacionam no mesmo momento. Bem, quanto aos pontinhos que você está falando, são os famosos vórtices, que eles ficam, em relação ao corpo denso, estão sempre nos mesmos locais, eles não mudam de local. E eles passam a ter aquela função maravilhosa de clarividência para estudos, na medida em que houver um treinamento específico numa escola, por exemplo, como a nossa, para que você chegue a essa concepção. Então, ele passaria a ser um vórtice de percepção, realmente. Não sei se isso te ajuda, se alguém quer colaborar. A gente é um todo, né? Não dá para separar só corpo denso, só corpo vital, só corpo de desejos, né? A gente é um todo. Então, sim, tudo funciona ao mesmo tempo. Então, quando o nosso corpo físico está trabalhando, a gente está assimilando também toda a emoção que está no corpo de desejo dessas relações, desses trabalhos. Então, os corpos, né, eles estão interligados e nós, como um todo, estamos interligados. Então, funciona tudo ao mesmo tempo. Toda vez que você estiver na sua vida comum, no dia a dia, sentir uma emoção, um desejo, seja ele positivo ou não, aí não entra no mérito, é uma outra discussão, é o teu corpo de desejos que está te dando essa condição, porque você vai precisar, eu sei que é meio abstrato, mas vocês vão se acostumando no caminho. Se você não tivesse o corpo de desejo, você não manifestaria, não poderia manifestar essa sensação. Então, realmente, é todo junto. Eu responderia assim, ó. É natural, por exemplo, natural, todos nós no início, de ficar com essa confusão, mas existem esses corpos, como é que eu consigo vê-los, por exemplo? Obviamente, a prova em conteste da existência deles é se você conseguir ver o corpo denso, todo mundo vê, aqui, a gente, né? O corpo vital, corpo desejo, a mente, então, nem danando. Então, como é que você, por exemplo, como que você viria um corpo vital? O corpo vital, você vê, existe uma técnica que o Marcelo ensina, obviamente, você tem que ter um pouquinho de estômago, mas ele ensina isso no livro Filosofia, Perguntas e Respostas, volume 1, eu não lembro aqui a pergunta, mas está lá, que é a maneira de você ver um corpo vital. Um dia perguntaram para ele, uma pessoa, um cientista materialista, inclusive debochando lá numa palestra. Ele perguntou para ele, mas como é que eu vejo esse corpo vital? Esse não existe, não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu vou ensinar uma técnica, tá? Uma técnica que realmente funciona, tá? Funciona de fato. Você espera alguém morrer e acompanha, não, é sério, isso é verdade, parece engraçado, é verdade. Você acompanha o enterro dessa pessoa ao cemitério. Então tem que ser à noite, tá? E aí, depende do corpo vital dessa pessoa, né? O corpo vital é muito pesado, muito duro, muito denso, não dá para ver direito. Mas um corpo vital mais menos densidade, não é pesado, tá? Menos densidade, ou seja, com éteres químicos de vida menos denso, você consegue, qualquer um de nós, consegue ver à noite, assim que ele morreu, né? Enterrado, você vê o corpo vital flutuando. Você vê o éter químico, a vida flutuando em cima do corpo denso, tá? Isso é uma característica, não é assim uma coisa difícil de se ver, logicamente. A pessoa tem que tentar, lógico que a maioria das pessoas não faz porque tem medo da morte, tem medo do cemitério. Imagina se eu fosse lá. Então, mas eu tenho que ser clarividente. Não tem que ser clarividente. É o que o Max sempre fala lá no Perguntas e Respostas. O éter químico, ele fala, inclusive, é muito difícil acreditar quem não consegue ver o éter químico. Porque o éter químico de muitas pessoas é tão denso, que ele se assemelha ao gás do estado matéria. Tem muita gente que vê o éter químico
de uma pessoa ou de um corpo vital e acredita que aquilo ali é uma sombra, é um efeito da luz que bateu assim, bateu assado. Na verdade é isso, tá? Então, essa é uma maneira de curiosa ver. Outra maneira é aquela máquina Kirlian, certo? Essa máquina Kirlian, que é uma máquina inventada lá pelos russos já há 2 séculos, né? Tem na internet, você pode olhar lá na internet e tal. Aquilo que eles conseguiram fotografar é o éter químico do corpo vital, né? Então, aquilo é um éter químico do corpo vital. O corpo vital, o éter químico vital, ele é registrável em materiais sensíveis. A máquina Kirlian mostrou isso, ok? Uma outra coisa também que você identifica o corpo vital, que também está no conceito, nós vamos ver, é quando a pessoa morre. Existe lá um médico no século retrasado lá, ele fez um teste de, entre aspas, pesar a alma, né? Então, todo mundo que morre, ele fica mais leve. Aí a pessoa fala, pesou a alma. Não, ele pesou o corpo vital, porque o corpo vital, ele pertence ao mundo físico. Então, ele sofre as experiências das leis físicas, né? Lei da gravidade, lei de densidade, todas essas leis físicas que o corpo denso tem, o corpo vital também tem, porque está no mundo físico. A diferença é que a ciência ainda não conseguiu construir, não conseguirá, um instrumento para ver o corpo vital, porque o corpo vital é formado de material etérico, éteres, né? Químico de vida, luminoso refletor. E a ciência física só consegue construir material de sólidos, líquidos e gases. Então, se ela constrói observadores, máquinas, instrumentos de sólidos, líquidos e gases, ela vai ver o quê? Sólidos, líquidos e gases. Ela tem que construir um instrumento etérico, né, para ver material etérico. Só para curiosidade, quando inventaram a Ethernet, ou seja, o modo de transmitir dados através da linha física, o cara que inventou deu o nome de Ethernet, rede de éter, tá? Você tá nisso também, entra lá na internet, bota lá no Wikipedia, lá, Ethernet, você vai ver essa história que eu estou contando, né? Então, ou seja, o corpo vital é uma coisa muito mais próxima de se ver. Uma maneira ensinada, muito menos drástica, muito mais tranquila de se ver, é ensinada na Fraternidade Rosa Cruz, que é o desenvolvimento da visão etérica, né? Então tem muita gente, muitos estudantes, principalmente provacionistas de ciclo daí para cima, que já tem uma visão etérica. Então ele vê o corpo vital da pessoa. Agora, qual o motivo de ver o corpo vital da pessoa? É curiosidade? Não. Ele usa esse método para cura. Você cura uma outra pessoa atuando no corpo vital da outra pessoa. Então você tem que ver como estão os éteres daquela pessoa para você identificar se a pessoa está doente, não está doente, não está doente, né? Benzedeiras e benzedeiros, né, homens e mulheres, eles conseguem ver o corpo vital. Só que como eles têm desenvolvimento pelo cristianismo místico, não pelo cristianismo ocultista, ele nunca vai saber o que é o corpo vital. Se você perguntar para ele, ele fala assim, eu sei lá o que é isso, eu só sei que eu vejo algo diferente no corpo da pessoa, de uma pessoa que está sã e de uma pessoa que está doente, né? As benzedeiras e benzedeiros sérios, tá? Cobrou, não é benzedeira. Cobrou, não é benzedeiro, certo? Então, sérios. Ainda existem no mundo, graças a Deus, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, bons benzedeiros e boas benzedeiras que vêm. Então, o diagnóstico dessas pessoas também é pelo corpo vital, mesmo eles não sabendo que existe corpo vital, né? O corpo de desejos já é mais difícil de você ver, porque para você ver de uma maneira menos drástica, você tem que desenvolver a visão do mundo do desejo. Agora, tem outra maneira de você ver o corpo de desejos. Quando é que você vê o corpo de desejos? No culto. Quando você vê? Não. Quando qualquer um de vocês aqui vê o corpo de desejos. Todos os dias quando dorme. Quando você dorme e você sonha, ou você vê alguma coisa, ou alguma profecia, você está vendo pelo mundo do desejo. Porque o seu corpo denso está aqui, ó. Ele está deitado aqui. Né? Uma das experiências mais lindas de um estudante que pratica o exercício de retrospecção e o de concentração, nós vamos estudar aqui, né? Retrospecção é o exercício mais importante do estudante. E por incrível que pareça, o que o menos estudante faz. Por que ele não faz? Por que ele não faz? Porque ele dorme, porque ele esquece, porque eu não lembro. Quem disse que retrospecção de lembrança e memória? Se fosse isso, era fácil. Porque faz errado.
certo? Mas se o fizer, a experiência mais interessante do estudante Rosa Cruz, que ele vai ter a consciência desses corpos, é quando ele vê o corpo denso aqui deitado, e ele olha assim, o pessoal chama de desdobramento, né? Quando você faz o desenvolvimento errado, você sai desdobrando, né? Agora, quando você faz isso de maneira consciente, e você está aqui, você vê seu corpo deitado, aí você tem a consciência de que se eu estou fora, é porque eu estou em outro corpo. Se o corpo vital é do mundo físico, eu tenho que estar com outro corpo. O único corpo que eu posso ver é o corpo de desejos, né? Então, essa outra maneira, né? Então, são várias maneiras que, ao longo do caminho de preparação para a iniciação, que a gente chama de preparação para a iniciação Rosa Cruz, né? O estudante que é fiel e que estuda e que pratica os exercícios, eles vão desenvolver. Agora, a mente é mais difícil. Ver a mente é uma coisa muito mais... A mente, para você ver a mente, aí você tem que ter iniciação. Porque ela é um corpo tão sutil, tanto é que nem corpo, né? É um veículo, né? É um veículo tão sutil que você não consegue ver senão através da iniciação. Aí é lá na frente. Mas os três você consegue ver por esses métodos que eu expliquei aqui. Tá, os vórtices é uma coisa interessante. A maioria das pessoas não tem vórtices, tem redemoinhos, tá? Então, esses pontos que você vê na figura são pontos de percepção incipientes, iniciais. Então, aquilo ali é um redemoinho. O que é um redemoinho? É um negócio que vai e volta, é uma bagunça no cão. Que é o corpo de desejo das pessoas, né? O corpo de desejo das pessoas é uma bagunça. Ele é movimentado pelo interesse, né? Ah, eu tenho interesse, eu vou. Se não tenho interesse, eu não vou. No caso do estudante Rosa Cruz, é ensinado a ele não se movimentar pelo interesse, mas pelo dever. Porque quando você movimenta pelo interesse, interesse é igual a prazer. Então, você se movimenta pelo prazer. E o prazer, em 99,9% dos casos, é destrutivo. Entendeu? Porque te leva para a destruição. Quando você trabalha pelo dever, que te dá o prazer também, prazer, o dever cumprido, né? O dever cumprido te dá um prazer. Esse prazer é positivo, o outro é negativo. Então, quando você começa a movimentar pelo dever, aí sim, esses redemoinhos começam a se movimentar como vórtices, ou como centro de percepção de desejos. Então, é natural, muitas vezes, quando você faz essa retrospecção, principalmente, você começar a perceber o corpo de desejo das outras pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui juntos, aqui, ó. O corpo de desejo de muitos de nós aqui está interconectado. Interpenetrando, porque o corpo de desejo nosso é de 33 a 43 centímetros, né? Ele não engorda mais do que isso, certo? É 33, 43. Então, aqui está interpenetrado. Então, se você está bem espiritualmente e seguindo um caminho de preparação como o da Rosa Cruz, você começa a ter percepções do desejo das outras pessoas à sua volta, né? Então, quando você começa, é porque pode ser, se você estiver bem, que a pessoa que está do seu lado está titubeando espiritualmente, que você tem que fazer uma oração para ela. Não é se afastar dela, sai de reto, Satanás, não quer saber de você. Não, ao contrário. Você tem que fazer uma oração, né? Aí você faz uma oração de estudante, Rosa Cruz, uma oração Rosa Cruz, um Pai Nosso. Faz uma oração e que seja feita à vontade de Deus. Você ajuda. Tem pessoas que estão tão bem espiritualmente que quando você fica perto e interpenetra o corpo de desejo, você sente um regozijo, uma coisa gostosa, tal. Aquilo lá, muitas vezes, não vem de você, vem da pessoa que está ao seu lado. Aí você tem que agradecer a Deus também. Faz uma oração de gratidão a Deus e você ter essa percepção de regozijo, de alegria, de satisfação nesse sentido, tá? Então, aos poucos, você vai percebendo a existência desses corpos pelo relacionamento que tem pelas pessoas, mas principalmente pela prática do exercício de retrospecção. Repetição, 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 repetição. Aí, porque gente, a prova desses corpos não pode ser dada por outros. A prova tem que ser dada por você mesmo. Então, como está bem no início do conceito, aceite como verdades prováveis para você dar a chance a você mesmo de ser provada. Então, a prova é de você, né? Não é de ninguém aqui. Não vamos fazer uma demonstração. Vamos agora fazer uma demonstração para todo mundo ver o campo de desejo de todo mundo. Atenção, a partir do terceiro, não é assim. Na Rosa Cruz não é assim, certo? Graças a Deus. Né? Importante a gente recordar, os irmãos maiores não dão a resposta por completo daquilo que a gente pergunta. Ele dá uma parte. A outra parte cabe a cada um de nós encontrar essa resposta e buscar. Ou seja, a vontade
E muitas vezes a gente pode achar que é chato. Ou a pessoa foi chata, não deu. E é assim que a gente muitas vezes vê. Mas não é. E a gente, só quando a gente realmente for atrás, é que a gente vai conseguir entender isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Aqui nós lemos no texto várias coisas. Isso aqui é muito grande, muito rico, inclusive, né? Mas uma coisa que intriga muitas pessoas é o seguinte: espírito de raça, espírito de tribo, espírito de família. Qual a diferença dos três? E para que serve cada um deles? Espírito de raça, a Magli já explicou, muito bem explicado para que serve. Então não precisa explicar de novo. Mas para que serve o espírito de tribo, espírito de família, e qual a diferença dos três? O espírito de raça também, como a Magli bem explicou, né? Ele age por meio do ar, certo? Ar que eu respiro. Dou aquela fungada assim, se eu estiver sob a égide do espírito de raça, pronto, o espírito de raça dentro de mim, eu faço o que ele manda, certo? É assim que, mais ou menos assim que funciona. E o espírito de raça, de tribo, de família, o que são? Espírito de família, espírito de tribo. De tribo e de família, o que são? Bom, esses são a separatividade que existe dentro da onda de vida humana, né? Mas como funciona isso? A gente sabe o seguinte, que a partir da vinda do Cristo, o Cristo ele substituiu as religiões de raça pela religião unificante do cristianismo, certo? Então, a partir do momento da vinda do Cristo, quem abraçou a religião cristã, ou quem é cristão de fato, essa pessoa, esse ser, ele, vamos dizer, ele fica cada vez mais distante da influência do espírito de raça, sendo que em vários países ou nações o espírito de raça já não predomina, né? Por exemplo, no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, por exemplo, no México, em vários lugares, vários países, no Ocidente principalmente, não existe mais a presença do espírito de raça. Portugal não existe, Espanha não existe, Inglaterra não existe, Holanda não existe, Alemanha não existe, certo e tal? Né? Não existe. Não existe um espírito de raça. Né? Em vários outros países existem. Né? O espírito de raça da raça judia, quem é? Quem é o espírito de raça? É um arcanjo, certo? Então, quem é o espírito de raça da raça judia? Ainda o é. Começa com M e termina com L. Aqui em português é Miguel. Miguel, certo? Miguel. Certo? Então, o arcanjo, isso aí está no conceito, né? Então, o arcanjo Miguel é espírito de raça da raça judia. E assim, tem espírito de raça de várias outras raças, né? Então, espírito de raça, já sabemos, né? Agora, o que é espírito de tribo, espírito de família que está aqui no texto? Está no texto, o que é? Ninguém nunca pensou. Eu acho que daí vem num tamanho menor, vamos dizer assim. A raça é um seria... arcanjinho? Não, pode ser. Mas, É no caso, por exemplo, os treininho. judeus, eles estão Treininho. espalhados pelo mundo todo, mas ele se sente judeu e ele faz parte dessa raça judia, pelo menos aqueles mais ortodoxos, coisa assim. Sim. Quando é uma tribo, eu já imagino a tribo africana, uma tribo, né, de índios ou de... Mas olha que uma interessante. congregação menor. Olha que interessante. Olha que interessante. No livro Filosofia, Roga Cruz, Perguntas e Respostas, volume 1, Marx fala o seguinte, que espírito de tribo e tribo de família, ela é uma entidade etérica, não é de desejos. E é criada por quem? Pelos membros da tribo e pelos membros da família. Certo? Ela é uma reminiscência, é um resquício. Porque, veja bem, gente, nós, enquanto, sob a égide do espírito de raça, como a Magali bem explicou, nós éramos o quê? Guiados pelo espírito de raça. Então, nós fazíamos tudo o que o espírito de raça mandava fazer. Não é verdade? Nós éramos protegidos, inclusive, né? Por isso, né? Não é assim? E a gente evoluía como raça. Como raça. E vinha embora, certo? Ok? Só que aí a gente teve que chegar à individualidade. A Magali explicou muito bem o indivíduo, né? Individualidade. Então, nós tínhamos que sair da égide da raça para se comportar como indivíduo separado. Só que nós, pobres coitados seres humanos, nós gostamos tanto de ser dirigido, a gente gosta tanto de guru, de instrutor, de alguém que toma conta da gente. Nós somos tão fraquinhos, a gente não gosta de ficar sozinho. Então a gente criou o espírito de tribo, certo? Então nós pertencemos a uma tribo. Essa questão de tribo, gente, é tão grave, mas tão grave, que na adolescência nós estamos passando
o que a gente chama lá de época Atlântica, quando a gente estava ainda sobre o ápice da religião de raça, né? O que os adolescentes, nós como adolescentes passamos também, gostamos de fazer? Se identificar com a sua tribo. A sua tribo, não é isso que a gente vê? Então, são reminiscências. Só que muitos de nós, a gente esquece da adolescência e em adulto também nós queremos ficar com a tribo, certo? Então, muitos de nós... Agora, como a gente é um pouquinho crescidinho, a gente fala assim, não, eu sou adolescente, mas sou tribo, não sei o quê. Aí a gente cai no espírito de família. Sim. Espírito de família é terrível, porque o espírito de família atrasa as pessoas, certo? Atrasa. Então, aquele negócio de papai, mamãe, o poder matriarcal, o poder patriarcal, o patriarca que banca tudo, que manda em tudo, né? Tem isso ainda, certo? Que dá dinheiro em tudo. Ou a matriarcal também, a mãe que chega e dá dinheiro para todo mundo, para filho, compra casa, compra terreno, compra carro, compra não. Tipo assim, troca do quê? Do afeto. Mãe italiana e judia. De ser autoestimado, né? Então isso chama espírito de família. Isso estraga muito a evolução de muitos irmãos e irmãs nossos aqui. Com né? certeza. Como assim? Você não vai chegar à sua família e despachar para quanto é lado, não é isso. Mas também você não vai ficar embaixo dela, tipo assim, né? Igual acontece, pessoas lá com acima de 28 anos, tá? 28 anos, para eu explicar por que 28. De 28 anos não conseguir se libertar e qualquer coisa que fizer tem que fazer sob a égide do pai ou da mãe, porque senão fica sem herança. Certo? Corre risco de ficar sem herança, né? Ou porque não tem dinheiro mesmo, né? Ou porque sempre foi assim, sempre será assim, etc e tal. Não, e muitos nem querem sair tão cedo da casa dos pais. Que é outro problema que existe. É outro problema mais grave ainda. Entendeu? Então, o filme O Poderoso Chefão especifica isso. Então, espírito de tribo e de família são resquícios nosso, criados por nós, aí não tem nada a ver com arcanjo, nem com anjo, criados por nós, porque ainda nós somos muito apegados ao passado, às coisas passadas. Ok? Acho que já deu. Tiago, quer falar alguma coisa? Sobre o espírito de família e de tribo, a gente poderia falar que é uma egrégora? É uma egrégora criada pelos membros da tribo ou membros da família. É uma egrégora. E forte. Tanto é que você vê que muitas vezes tem briga de famílias que causam até mortes, né? Ou de tribos, né? Os coronéis. Porque é tão forte. Porque você miscigena aí o corpo de desejo de toda a tribo, de toda a família. Entendeu? Assim, é a gente, pelo nosso livre-arbítrio, querendo dar uma de espírito de raça, entendeu? Querendo dar uma de... Né? Onde o espírito de raça lá é o que você considera o líder da tribo ou o líder da família. Entendeu? Entendi. Patriotismo também entra. Né? Patriotismo entra. Patriotismo é espírito de tribo. A tribo é o país. Né? Tem a tribo do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. Gente, eu queria fazer uma reflexão, se for possível, justo sobre aquilo que a gente estudou. Sempre me acontece isso. Eu estudo, procuro entender direitinho, tá? Mas daí eu paro para refletir. E a gente fiquei pensando assim, estudando principalmente os 4 reinos, porque é uma coisa que antes de entrar na escola Rosa Cruz, a gente não conhece. Na verdade, a gente vem aprender aqui, a maioria de nós, né? Então, eu fico pensando assim, só aprender coisa nova não faz a gente pessoas melhores. Se você só aprender, você fica, se eu sei que é isso, não faz pessoas melhores. Mas se a gente realmente aprender e mais do que praticar, se a gente sentir o que aquilo está dizendo, porque tudo é caminho de Deus, né? Tudo tem lógica, mas tem razões muito maiores. Então, eu fico pensando assim, antes de começar a estudar aqui na escola, você está assim uma noite, você para e você olha para o céu, isso acontece todo mundo. Daí você fala, que estrela bonita, brilhante, né? Maravilhosa, tal, todo mundo fala. Aí você olha para baixo, tem uma pedrinha lá, você dá um chutinho nela, fala assim, entra, não sei, você é só uma pedra, coisinha, né? E daí você fica perdido. Depois que você aprende, você fala, gente, essa pedrinha não é só uma pedra. A plantinha, o animal, que a gente... tem gente que nem se importa com animais e maltrata a parte vegetal. Gente, isso tudo daqui a um tempo vai ser igual a mim, vão ser indivíduos. E mais, nós ainda vamos ser igual aquela estrela que está lá. Então, eu acho assim, que se a gente aprender e
sentir isso, sabe, no dia a dia, quando lida com o animal, com outra pessoa, quando olha os astros, que aí acho que os astros, em vez de achar só bonito, a gente tem que ter uma extrema gratidão por eles, porque também a gente aprendeu que eles são hierarquias maravilhosas que nos ajudaram tanto, senão a gente não estava aqui, eu acho. Existe um ditado que diz assim, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. A pessoa pede daqui, mulher lembra assim, um dia você foi lá... Não vou esquecer. Ainda bem que ela não tem memória ferrada. Mas a gente não precisa da pedra, nós temos purgatório. Encerramos então aqui a nossa apresentação de hoje do conceito Rosa Cruz de Cosmo Max Rendel, a 141ª, do capítulo 2, Os Quatro Reinos, parte 3. Fechamos assim nossa reunião de hoje com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. E que as rosas floresçam em vossa cruz.